Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willames e hoje eu vou trazer um aviso importantíssimo para você que está enfrentando um problema de ejaculação precoce, para você que está enfrentando o problema de ereção. Então pessoal, por favor, presta bastante atenção até o final desse vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa o joinha. Se você não for inscrito, se inscreve e não perde o aviso que eu tenho para estar oferecendo aqui para vocês no final do vídeo. Então certo pessoal, então sem demora, vamos lá para saber o que foi que aconteceu comigo e o que pode estar acontecendo também com você. Pessoal, como eu disse no começo do vídeo, meu nome é Willames, eu tenho 26 anos e aos 23 anos de idade eu me casei, certo? No começo não tive nenhum problema com relação à ejaculação precoce, não tive nenhum problema com relação à ereção, tudo em mim estava na normalidade, certo? Eu sempre fazia minhas relações sexuais com a minha parceira sem nenhum problema. Até que depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu comecei a enfrentar esse tipo de problema. No começo para mim foi um choque, foi um baque. Porque querendo ou não, isso está muito atrelado, a potência sexual do homem está muito atrelada ao orgulho, à sua masculinidade, à sua autoestima, por assim dizer. E isso acabou acontecendo comigo, eu acabei tendo problemas de ereção, problemas de ejaculação precoce, justamente depois de mais ou menos um ano e meio do meu casamento. Isso, cara, mexeu muito comigo, eu fiquei muito nervoso, procurei saber o que é que estava causando justamente isso, o que estava fazendo com que eu tivesse ejaculação precoce, com que eu tivesse problemas na minha ereção. E o que foi que eu fiz? Comecei a pesquisar na internet, em vários sites, comecei também a perguntar para várias pessoas o que é que poderia estar ocasionando isso. Eu acabei descobrindo que isso está atrelado justamente a estresse psicológico, estresse físico, estresse emocional, problemas que podem estar acontecendo na sua vida. No meu caso também eu estava tendo uma carga horária de trabalho excessiva, estava me dedicando demais ao trabalho, não estava tendo tempo de descanso. Outra coisa também bastante importante que acontece com as pessoas é a má alimentação. Você não se alimenta corretamente, você não se alimenta de maneira regrada. Isso também é uma coisa bastante importante de se salientar. Porque além de você ter uma alimentação com gordura, com bastante fritura, bastante óleo, isso é muito prejudicial para você que está tendo ejaculação precoce, que você está tendo problema de ereção. Isso é uma coisa muito nociva para você, certo? E fora que também você comer em horários desregulados, também acontece que prejudica isso. Também isso vai causar muito problema com relação à sua ereção, com relação à sua ejaculação. Então, tudo isso estava acontecendo comigo. Eu estava tendo estresse no trabalho, estava tendo uma carga horária excessiva, estava tendo má alimentação por conta dessa carga horária excessiva, não tinha tempo de me dedicar à minha alimentação, não praticava nenhum exercício físico, não tinha uma alimentação regrada. Tudo isso acabou ocasionando para esse problema. E justamente quando eu comecei a ter esse tipo de problema por causa disso, também ocasionou e acarretou um problema emocional. Por conta disso, eu acabei ficando muito frustrado emocionalmente. E tudo isso contribuiu para que piorasse a minha situação. E qual foi a primeira solução que eu tive, a primeira noção que eu tive? Se essas causas estão acontecendo para que o problema que está acontecendo comigo persista, que ele dure, que ele exista, então o que é que eu vou fazer? Vou sanar o problema, vou sanar a causa do problema para conseguir solucionar o mesmo. E foi justamente isso que eu fiz. Diminuir a minha carga que eu estava tendo horária de trabalho, diminuir o ritmo que eu estava tendo no trabalho, comecei a me alimentar corretamente, comecei a ter um estilo de vida mais saudável, comecei a me alimentar de frutas, verduras, tomar bastante suco, deixei para trás o refrigerante, fritura, comecei a ter uma vida mais saudável, ter um hábito mais saudável para que o problema fosse embora. E depois de mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, um mês, que eu comecei a adotar esse estilo de vida mais saudável, melhorei bastante a minha saúde, mas o problema ainda persistia. O problema não tinha ido embora, mesmo eu cortando, mesmo eu aniquilando as causas do problema, o problema ainda continuava. E isso para mim foi muito desesperador, porque eu estava me dedicando bastante a isso, estava fazendo de tudo para que isso não persistisse e o problema continuava. E qual foi a solução que eu consegui ter para mim, que eu consegui procurar depois disso?
foi justamente na internet procurar coisas que tinham acontecido com as pessoas justamente com relação a isso e como elas fizeram para solucionar. E cara, sinceramente, na internet eu encontrei muita coisa maluca, muita coisa sem noção. Coisas que sinceramente muitas delas eu tive até medo, receio, não tive nem coragem de fazer. Porque eram realmente loucuras, eram coisas que as pessoas tomavam, eram coisas que as pessoas faziam, que diziam que realmente melhoravam, mas que não tinha nenhuma comprovação. Era apenas, como eu gosto de falar, crendices, certo? Era apenas coisas que as pessoas achavam que funcionavam e não tinha nenhuma comprovação com relação a isso. Coisas até que eu vi que eram muito perigosas à saúde de quem estava fazendo, quem estava praticando. Então eu fiquei muito receoso com relação a isso. Algumas delas eu até não fiz e outras eu fiz, mas não tive resultado nenhum. Algumas delas até prejudicaram a minha saúde, graças a Deus que pôde ser revertido isso, mas realmente eram coisas absurdas. Até o dia que eu falei, desabafei com um amigo meu, com um amigo muito próximo de infância, e ele me mostrou um medicamento que é 100% natural, que ele é aprovado e ele também é atestado pela Anvisa, certo, pessoal? Então eu peguei, utilizei esse medicamento, utilizei ele de maneira ainda receosa. Comprei apenas um pote e utilizei ele durante uma semana, e depois dessa semana eu comecei a perceber que eu tinha voltado ao que eu estava antes, que meu problema ele tinha sido solucionado. E isso me alegrou bastante, isso me deu um alívio, porque querendo ou não, sua potência sexual, sua masculinidade, sua autoestima está tudo atrelado ao seu desempenho sexual, entendeu? E quando eu tive esse resultado foi um alívio. Quando eu comecei a ter justamente a minha potência de volta, foi um alívio. Isso na primeira semana de uso. Na segunda semana de uso, tudo que eu tinha foi ampliado. Eu agora tinha mais potência sexual, a minha libido tinha aumentado, eu estava com mais apetite, eu estava demorando muito mais tempo para ejacular do que eu já conseguia antes. Estava tendo uma ereção muito mais firme, muito mais duradoura do que estava tendo em toda a minha vida. Então, depois que eu tomei pela segunda semana, que eu tinha adquirido apenas um pote, eu adquiri o pacote completo, eu adquiri os 5 potes, eu comecei a fazer o tratamento completo. Agora, pessoal, o aviso importantíssimo que eu tinha para deixar aqui para vocês é a respeito justamente desse medicamento. Como ele estava mostrando ter um resultado muito efetivo, as pessoas começaram a piratear esse produto, tanto no Mercado Livre quanto na OLX e em vários outros sites. Justamente para você não correr o perigo, o risco de estar adquirindo um medicamento pirateado, um medicamento falso, eu vou deixar aqui para vocês, é o primeiro link da descrição, o site oficial onde eu mesmo comprei esse medicamento. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se você conhece pessoas que também estão enfrentando o mesmo problema, compartilha com ela para que esse problema dela também possa ser sanado, certo? Se você gostou do vídeo, compartilha para que esse vídeo também chegue para mais pessoas. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima.